Oi, eu sou a Maggie. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Antes de começar a nossa história, eu tenho o maior prazer e alegria de informar que o nosso clube de membros está oficialmente aberto. Obrigada aos novos membros que estão aparecendo na tela. Em breve, mais novidades. O trânsito na véspera de Natal era um inferno. Um daqueles engarrafamentos que parecem não ter fim. O tipo que faz a gente repensar até o porquê de ter saído de casa. Eu e meu marido, Jaime, estávamos presos há mais de 40 minutos na Marginal Tietê, enquanto o jantar de Natal na casa do nosso filho, Daniel, certamente já esfriava. A gente devia ligar para avisar, disse Jaime, tamborilando os dedos no volante. Aqueles dedos marcados pelas cicatrizes de queimadura que subiam até o antebraço, o pescoço e parte do rosto. 55 anos se passaram desde o incêndio que deixou essas marcas, mas ainda eram a primeira coisa que as pessoas notavam nele. Eu vi além. Me apaixonei por Jaime Porto quando tínhamos 17 anos, 3 anos depois do acidente que o transformou para sempre. Para mim, aquelas cicatrizes não eram feias. Eram a prova da coragem do homem que ele era, mesmo que ele nunca gostasse de falar sobre o que aconteceu naquela noite. Peguei o celular. Já mandei mensagem pro Daniel há 20 minutos, ele sabe que a gente tá preso. Jaime ajeitou a camisa social que eu o convenci a usar. Ele sempre se sentia desconfortável em jantares formais. Odiava ser olhado. Odiava o jeito como as pessoas desviavam os olhos quando notavam as cicatrizes. E, infelizmente, nossa nora, Amanda, nunca aprendeu a disfarçar. Quando o trânsito começou a andar, já passava das 6h30. Deveríamos ter chegado às 5. A casa deles, num condomínio bonito de Alphaville, parecia saída de revista. Fachada clássica, jardim milimetricamente podado, tudo impecável. Nosso filho tinha prosperado. Advogado de empresa, 2 filhos lindos, uma vida que dava orgulho. Mas havia algo estranho nos últimos tempos. Daniel parecia cansado, abatido. E Amanda? Bem, Amanda sempre fazia comentários disfarçados de piada sobre Jaime. Sobre as roupas de manga comprida que ele usava até no calor, sobre ele evitar fotos de família. Eu percebia o incômodo, mas nunca imaginei o quanto ela podia ser cruel. Devíamos ter trazido um vinho. Jaime murmurou, já nervoso enquanto estacionávamos. Da última vez trouxemos, e ela disse que éramos previsíveis. Antes disso levamos flores, e ela reclamou que destoavam da decoração. Suspirei. Não tem como agradar a Amanda. Subimos os degraus da entrada. O ar da noite estava frio, típico de dezembro paulistano depois da chuva. Foi quando ouvi uma voz clara vinda da janela entreaberta da sala. Eu ainda não acredito que você quer sentar ele na cabeceira da mesa, Daniel. As pessoas perdem o apetite vendo aquelas marcas horríveis. Parece coisa de filme de terror. Senti Jaime congelar ao meu lado. Minha mão estava sobre a campainha, mas não conseguia apertar. Amanda, é meu pai. Era a voz do Daniel cansada, resignada. Já conversamos sobre isso. E eu já engoli isso por 12 natais seguidos, Daniel. Sua mãe pelo menos é apresentável, mas ele... E o tom dela endureceu. Ele me dá arrepios. Hoje eu cansei de fingir. O som de um carro parando atrás de nós me fez virar um sedã prateado. Dele saíram um casal elegante. Um homem alto, de cabelos grisalhos, e uma mulher de vestido vermelho. Só podiam ser os pais de Amanda. Ela sempre dizia que eles tinham compromissos demais para comparecer a jantares de família. Em 12 anos nunca os tínhamos conhecido. O homem olhou para nós e empalideceu. De repente agarrou o braço da esposa. Meu Deus! Murmurou sem tirar os olhos de Jaime. Eu conheço essas cicatrizes. O ar pareceu sumir do ambiente. Como é que é? Perguntei sem entender. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu. Amanda apareceu. O rosto corado pelo calor da cozinha, o sorriso ensaiado de anfitriã no rosto. Esse sorriso morreu no mesmo instante em que ela nos viu. E notou o olhar petrificado do pai. Mãe, pai, vocês chegaram cedo, disse trêmula, depois olhando para mim. Ah, Helena, Jaime. Que bom que finalmente chegaram. A ênfase em finalmente não passou despercebida. Nem o jeito como seus olhos fugiram para a janela aberta, tentando calcular o quanto tínhamos ouvido. Eu sorri. Aquele tipo de sorriso que aprendi a usar no hospital, convivendo com pessoas difíceis. Vamos entrar. Ou prefere que o jantar seja na garagem? Amanda ficou sem graça. Claro, claro.
Entrem, por favor. Mas o pai dela ainda estava imóvel, o olhar fixo em Jaime. Roberto, você vem? A mãe dela perguntou, confusa. Ele piscou como quem desperta de um transe. Sim, desculpe. Eu só pensei que tinha reconhecido algo. Entramos. O cheiro de peru e farofa se misturava ao clima de tensão que dava para cortar com uma faca. Daniel apareceu vindo da cozinha, com um avental escrito Mestre da Churrasqueira. Ironia comprada por Amanda, certamente. Quando ele viu o pai, o rosto se iluminou de um jeito sincero. Abraçou Jaime com força. Que bom que vocês vieram, disse. E eu percebi que segurava o abraço um pouco mais do que o normal. Jaime respondeu com serenidade que só ele tinha. O trânsito estava horrível, mas chegamos. Amanda começou as apresentações. Daniel, esses são meus pais, Roberto e Patrícia. Mãe, pai, esses são os pais do Daniel, Jaime e Helena. Patrícia estendeu a mão com elegância. É um prazer enorme, ouvimos tanto falar de vocês. A ironia me escapou pelos lábios antes que eu pudesse evitar. Tudo coisa boa, espero. Roberto, ainda abalado, estendeu a mão para Jaime. Quando os dois se tocaram, o aperto dele foi intenso. Onde você conseguiu essas cicatrizes? Perguntou num tom que fez Amanda empalidecer. Pai! Ela exclamou nervosa. Isso é completamente inapropriado. Mas Roberto não largou a mão de Jaime. Por favor, eu preciso saber. Meu marido respirou fundo. Foi num incêndio? Eu tinha 15 anos. Onde? Roberto insistiu com os olhos marejados. Que tipo de incêndio? Pai, chega! Amanda gritou. Mas ele a ignorou. Foi em um prédio em Belo Horizonte, agosto de 1970? O silêncio foi absoluto, até a música de Natal pareceu parar. O rosto de Jaime perdeu a cor. Como você sabe disso? Roberto engoliu em seco. Porque eu estava lá. Uma lágrima desceu pelo seu rosto. Você me salvou. Naquele instante, tudo desabou. Enquanto Amanda tentava disfarçar o caos servindo o jantar, era impossível ignorar o peso das revelações. Roberto não conseguia tirar os olhos de Jaime. Patrícia o observava, atônita. Daniel parecia tentar entender o impossível. E Amanda? Amanda parecia querer sumir. Quando Roberto empurrou o prato e falou, todos pararam de fingir. Esperei 55 anos para saber quem me tirou daquele prédio em chamas, disse a voz embargada. Eu nunca vi o rosto do rapaz, só lembrava das cicatrizes, da força com que ele me carregou escada abaixo. Jaime baixou os olhos. Eu fugi logo depois, tinha medo de ser culpado por algo. Meu pai sempre dizia que menino pobre que se mete a herói acaba levando a culpa. Roberto respirou fundo. Todos sobreviveram por sua causa. Eu era estudante e responsável, vivia em festas. Aquele incêndio mudou minha vida. Fiz fortuna, construí empresa, ajudei vítimas de queimadura, tudo por sua causa. O silêncio que se seguiu foi pesado, até Amanda se levantar abruptamente. Eu preciso ver o bolo, disse, a voz trêmula. Mas Daniel se ergueu também, o olhar frio. Você sabia, não sabia? Ela parou. Não sei do que você está falando. Sabia? Ele insistiu. Seu pai procurou o homem que o salvou por 55 anos. E por coincidência você casa com o filho dele? E em 12 anos nunca deixou que nossos pais e os seus se encontrassem? Amanda desviou o olhar. É só coincidência. Coincidência demais. Eu disse, encarando-a. Depois de 12 anos de desculpas, justo hoje seus pais aparecem. No mesmo dia em que você fala horrores do meu marido? Amanda ficou vermelha. Vocês estavam espionando. A janela estava aberta, respondeu Jaime, e pela primeira vez ouvi dureza em sua voz. E a gente ouviu tudo. Patrícia arfou. Amanda, me diga que você não falou isso. Mas Amanda não negou. Ao contrário, o rosto dela endureceu. Vocês não entendem como é viver assim 12 anos explicando, avisando amigos para não se assustarem. É exaustivo. E, em vez de sentir orgulho de um homem que salvou uma vida, você teve vergonha? Eu disse com a voz trêmula de raiva. Você humilhou o pai do seu marido, Daniel com voz fria completou. E me fez escolher entre você e ele. Ela chorou, gritou, se justificou, mas nada apagava o que tínhamos ouvido. Quando Roberto se levantou, ninguém tentou impedi-lo. Eu não posso ficar aqui ouvindo minha filha falar assim do homem que salvou minha vida. Pegou um cartão no bolso e entregou a Jaime. Eu quero te agradecer de verdade, mas não hoje. Não assim.
e saiu com Patrícia, deixando para trás um jantar arruinado e uma família em ruínas. No carro de volta para casa, Jaime ficou em silêncio. Suas mãos tremiam levemente sobre o colo. Você é um herói, Jaime, murmurei. E hoje, finalmente, alguém mais viu isso. Mas eu não imaginava o quanto aquele encontro ainda ia mudar nossas vidas. O quanto as cicatrizes do meu marido e as da nossa família seriam postas à prova, e que o que começou como um simples jantar de Natal desenterraria um segredo que ficou escondido por mais de meio século. Os dias depois daquele Natal pareciam envoltos em neblina. Jaime quase não falava. Passava horas no pequeno ateliê que montamos na garagem, mexendo em pedaços de madeira, fingindo trabalhar num projeto qualquer. Eu sabia, era a forma dele de tentar organizar o caos dentro da cabeça. Daniel ligou 2 vezes. Nas 2, pediu desculpas pelo comportamento da esposa. Disse que Amanda estava arrependida e que tudo tinha sido um mal-entendido. Eu ouvi em silêncio. Já tinha lidado com muitas pessoas arrependidas no hospital. E aprendi que o arrependimento verdadeiro não precisa de justificativas. Mas o que Daniel não sabia era que, um dia depois daquele jantar, eu mesma havia feito algo que ele talvez não entendesse. Liguei para Patrícia Mitchell, a mãe de Amanda. A conversa começou desajeitada, cheia de pausas. 2 mulheres que se encontraram uma única vez, tentando driblar a vergonha de um jantar desastroso. Mas Patrícia foi gentil e depois de alguns minutos, as formalidades caíram. Eu preciso entender uma coisa. Falei por fim. Como a Amanda sabia sobre o incêndio? Sobre o Jaime? Do outro lado da linha, Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Quando respondeu, sua voz era cautelosa. Eu não tenho certeza, mas acho que ela descobriu há uns 3 anos. E então contou o que parecia um detalhe, mas mudava tudo. A Amanda ficou obcecada por genealogia. Começou a pesquisar a árvore da família, entrevistando parentes, anotando histórias antigas. Um dia, o Roberto contou sobre o incêndio, sobre o rapaz que o salvou. Patrícia suspirou. Ele descreveu as cicatrizes, a idade que o garoto tinha na época. Acho que a Amanda ligou os pontos e decidiu esconder. Completei, sentindo o sangue gelar. Sim, a voz de Patrícia era um fio. Acho que ela sabia que, se o pai descobrisse que o Salvador estava vivo e casado com a mãe do genro, ele iria querer conhecê-lo e... Bem, a Amanda sempre se incomodou com a aparência do seu marido, não é? Não respondi. Não precisava. Ela achou que seria melhor evitar o encontro, continuou Patrícia. Mas acho que foi além disso. Acho que ela sentia vergonha. Era difícil ouvir aquilo. Eu olhei para o retrato de família sobre a estante. Daniel, Amanda, as crianças, nós 2 sorrindo. Uma foto que agora parecia mentira. O Roberto ficou devastado quando descobriu tudo, disse Patrícia. Ele sente que viveu 55 anos devendo a própria vida a um homem que nossa filha tentou esconder por vaidade. Suspirei. Patrícia, ninguém aqui é responsável pelas escolhas dela. Talvez não, respondeu com tristeza. Mas eu sei que ajudei a criá-la assim, sempre priorizando aparências. Sempre fingindo que a imagem era mais importante que o caráter. Nos despedimos e eu desliguei o telefone com o coração pesado. Na manhã seguinte, o celular vibrou. Era uma mensagem de Daniel. Mãe, podemos conversar? Achei algo que preciso te mostrar. Quando liguei de volta, o tom da voz dele me gelou. Eu estava procurando o passaporte da Amanda, mas encontrei uma pasta no fundo do armário. Ele fez uma pausa. Mãe, estava escrito o herói do Roberto. Meu estômago se revirou. O que tinha dentro? Tudo reportagens antigas do incêndio, registros de hospital, até uma investigação particular. A Amanda contratou um detetive há 2 anos para confirmar que o pai e o Jaime eram as mesmas pessoas da história. 2 anos. Ela sabia havia 2 anos inteiros. E nunca contou para ninguém? Perguntei, já sabendo a resposta. Nunca. Daniel respirou fundo. E pagou caro para o investigador ficar calado. Tem comprovante de transferência bancária. Silêncio. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza. Como alguém podia manipular tanto por vergonha? Filho, o que você vai fazer? Não sei. Achei que conhecia a mulher com quem me casei, mas isso é outro nível. Ficamos alguns minutos em silêncio, apenas respirando juntos do outro lado da linha. Antes de desligar, ele disse, o pai dela me procurou. Quer conversar com o papai, diz que é importante.
O encontro aconteceu 2 dias depois, num café discreto em São Paulo. O lugar era silencioso e caro. O tipo de lugar em que se fala de assuntos sérios. Quando chegamos, Roberto já estava lá, sentado num canto com 2 pastas grossas sobre a mesa. Ele se levantou quando nos viu, o rosto marcado pela culpa. Obrigado por virem. Eu sei que tudo isso é estranho. Começou. Jaime, reservado como sempre, apenas assentiu. Um pouco. Conversaram trivialidades por alguns minutos, mas logo Roberto abriu uma das pastas. Eu precisei entender por que minha filha faria algo assim. Contratei um investigador para descobrir o motivo. O que havia ali dentro me tirou o ar. E-mails impressos, extratos bancários, mensagens. A Amanda sabia de tudo há 2 anos, explicou. Pagou o investigador para encontrar o Jaime. E para manter o segredo. Olhei para Jaime, que encarava os papéis sem dizer nada. Isso não é tudo, continuou Roberto. Ela também trocou mensagens com uma terapeuta, descrevendo um plano para afastar o Daniel dos pais. Ela falava em eliminar gradualmente a influência deles. Meu coração batia alto demais. Ela planejava fazer o Daniel escolher entre vocês e ela, disse Roberto com tristeza. Tudo calculado. Até escreveu o que diria se eu descobrisse a verdade. Que foi coincidência. Jaime esfregou o rosto com as mãos, exausto. Ela fez tudo isso porque se sentia envergonhada das minhas cicatrizes. Sim. Roberto olhou para ele, os olhos marejados. Porque no mundo dela, aparência vale mais que verdade. Por um instante, ninguém falou nada. Só o som distante das xícaras sendo colocadas no balcão. Roberto limpou as lágrimas. Eu sinto muito. Sinto vergonha do que ela fez. Jaime estendeu a mão, com calma. Não é culpa sua. Não mais do que o incêndio foi culpa minha. Ficaram assim, em silêncio, 2 homens ligados por um passado de fogo. Um salvo, o outro marcado. Então Roberto fechou a pasta e respirou fundo. Vocês me autorizam a mostrar isso ao Daniel? Ele precisa saber com quem se casou. Olhei para Jaime. Ele hesitou, mas eu respondi por nós 2. Sim, ele merece a verdade. E foi ali, naquele café, que começou a guerra que dividiria nossa família de vez. Porque Amanda ainda tinha uma última carta escondida, e quando decidisse jogá-la na mesa, tudo o que restava da nossa paz iria queimar, assim como aquele prédio, tantos anos atrás. 3 semanas depois daquele café, o telefone tocou numa sexta-feira à noite. Eram quase 11 horas, e eu estava lendo na cama quando ouvi o som insistente. Jaime já dormia, cansado. Ou talvez fingisse dormir, como fazia quando queria fugir dos pensamentos. Atendi, e a voz do outro lado veio trêmula, quase irreconhecível. Mãe, preciso que vocês venham agora. Era o Daniel. Por favor. Sentei na cama num salto. O que aconteceu? As crianças estão bem? Estão com a tia. É a Amanda. Ele respirava com dificuldade. Eu não consigo lidar com isso sozinho. Em minutos, eu e Jaime estávamos no carro, cortando as ruas vazias de São Paulo. O silêncio entre nós era pesado, denso, cheio de perguntas não feitas. Quando chegamos, Daniel estava nos esperando na porta. Parecia exausto, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Mostrei os documentos que o Roberto me deu. Sua voz era baixa. Ela admitiu tudo. Disse que fez o que fez para proteger a família. Proteger? Jaime repetiu, amargo. Daniel riu, um som sem humor. Disse que queria que a gente tivesse uma vida livre das complicações da sua família. Ele nos conduziu até o escritório. Na tela do computador, uma janela de vídeo estava pausada. O rosto da Amanda aparecia nítido, com o cabelo perfeito, maquiagem impecável. O título do arquivo era Para Daniel. Versão final. Ela mandou isso hoje de tarde, explicou Daniel. Não atendi as ligações dela, então ela gravou. Quando ele deu play, o som da voz fria e controlada da Amanda encheu o cômodo. Já que você não quer me ouvir, vou dizer o que precisa saber. Ela tomou um gole de vinho, olhando direto para a câmera. Assim escondi a história do seu pai? Sim, paguei um investigador. Sim, quis afastar vocês. Mas fiz isso porque amo nossa família. Sua mãe sempre manipulou todos com aquele jeitinho doce. E seu pai? Seu pai é um homem danificado, Daniel. Eu não quero essa energia perto dos meus filhos. Jaime enrijeceu ao meu lado. Eu senti o corpo dele travar, como se cada palavra fosse uma facada. Ele é um homem doente, Daniel. Física e mentalmente.
E eu não quero que Emma e Lucas cresçam achando que isso é normal. Meu coração disparou. Se o seu pai tivesse me ouvido, nunca teria chegado a esse ponto. Mas já que todos querem a verdade, aqui vai. Vocês acham que o herói da família é perfeito, mas o seu pai é um ex-alcoólatra. Um homem que foi internado 3 vezes por causa da bebida e a sua mãe mentiu para todos dizendo que ele tinha gripe. O vídeo terminou ali, e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Jaime virou o rosto lentamente para mim, seus olhos estavam marejados. É verdade? Daniel perguntou num sussurro. Fechei os olhos. É. Respirei fundo, sentindo a vergonha antiga voltar como uma maré fria. Foi há mais de 40 anos? Ele teve um colapso depois de perder o emprego, começou a beber, quase o perdi. Mas ele se internou, fez tratamento e nunca mais encostou num copo 45 anos sóbrio. Daniel. 45. Daniel passou a mão no rosto, chorando em silêncio. E ela quer transformar isso em arma? Quer? Respondi amarga. Porque é isso que gente como ela faz. Jaime falou baixo, a voz trêmula. Eu me envergonhei tanto na época. Queria que você e o Daniel nunca soubessem. Peguei a mão dele. Você não precisa ter vergonha de sobreviver. Daniel respirou fundo. Ela vai usar isso. Contra você, contra nós. E ele estava certo. Amanda não estava disposta a perder. Nos dias seguintes, o caos tomou conta. Amanda saiu de casa e foi para a casa da irmã. Disse que precisava de espaço. Daniel tentou contato, mas ela só mandava mensagens frias, cheias de acusações. Então veio o golpe mais baixo. Ela ameaçou expor a história de Jaime publicamente. Disse que, se Daniel insistisse no divórcio, contaria a todos que o sogro tinha problemas com álcool e era perigoso com as crianças. Eu quis acreditar que fosse apenas blefe. Mas, uma semana depois, enquanto eu trabalhava no hospital, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, notificações. A chefe me encontrou na sala de voluntariado, com o rosto grave. Helena, você precisa ver isso. Mostrou o celular. Era o perfil da Amanda no Facebook. Ela havia publicado um texto longo com o título A Verdade que Ninguém Teve Coragem de Contar. Lá estava tudo. As fotos de Jaime, cuidadosamente escolhidas para destacar as cicatrizes, a história sobre o alcoolismo, frases manipuladas para parecer que eu tinha encoberto tudo. Como mãe, preciso proteger meus filhos de um ambiente tóxico, ela escreveu. Meu sogro tem um histórico preocupante e minha sogra sempre fez questão de esconder isso. Agora meu marido se virou contra mim para agradar a família dele. E o pior, as pessoas acreditaram. Os comentários eram cruéis. Coitada dessa mulher. Esses pais deveriam ser denunciados. Como deixam uma criança conviver com alguém assim? Fiquei parada, sem ar. O mundo parecia girar. O hospital vai precisar se pronunciar, minha chefe disse pesarosa. Você sabe como as redes sociais são. Saí mais cedo naquele dia. Quando cheguei em casa, Jaime estava sentado na sala, imóvel, com o celular na mão. Já vi, disse ele sem me olhar. Tá em todo lugar. Isso vai passar, tentei dizer, mas a voz falhou. Daniel ligou mais tarde, desesperado. Mãe, eu tô recebendo ligações de clientes, da empresa, até da escola das crianças. Ela conseguiu o que queria, nos transformar em vilões. Jaime passou a mão no rosto, exausto. Ela vai destruir todo mundo para não admitir o erro. E foi então que o telefone tocou outra vez. Era Roberto. A voz dele vinha firme, decidida. Helena, chega de silêncio. Amanhã eu vou dar uma coletiva de imprensa. O quê? Perguntei sem entender. Roberto, não precisa se envolver nisso. Preciso, sim, respondeu. Porque há 55 anos esse homem salvou a minha vida e agora é a minha vez de salvar a dele. Tentei convencê-lo a não fazer, mas ele estava decidido. Na manhã seguinte, o saguão da empresa dele estava lotado. Câmeras, repórteres, microfones. Eu e Jaime sentamos na primeira fila de mãos dadas. Roberto subiu ao púlpito e respirou fundo. Quero contar a história de um menino de 15 anos que me tirou de um prédio em chamas e da mulher que tentou apagar essa verdade por vergonha. Por 20 minutos ele contou tudo. O incêndio, o resgate, a busca de décadas, mostrou fotos, registros, documentos e então, diante das câmeras, olhou diretamente para Jaime. O homem que salvou minha vida se chama Jaime Porto. Ele é o verdadeiro herói dessa história. Os flashes dispararam.
Os jornalistas se inclinaram. E num instante, a narrativa mudou. O herói desfigurado virou símbolo de superação. A esposa, que tentou esconder a verdade, virou vilã. Mas eu sabia, e Jaime também sabia, que Amanda não ia aceitar a derrota. E que depois daquela coletiva, ela não ia só lutar para limpar a própria imagem. Ela ia lutar para tirar o que Jaime mais amava no mundo, os netos. Os dias seguintes à coletiva de Roberto Mitchell foram um turbilhão. De um lado, a imprensa pintava Jaime como um herói discreto, um sobrevivente que havia superado o fogo e o álcool. De outro, Amanda se calava, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Mas ninguém imaginava o tamanho da destruição que ela ainda podia causar. Naquela sexta-feira, Daniel me ligou com a voz sufocada. Mãe! Ela entrou com um pedido de guarda emergencial das crianças. Sentiu o chão sumir. O quê? Alega que o pai é instável e que o avô representa risco psicológico para os netos por causa do histórico de alcoolismo. Jaime, que ouvia da sala, empalideceu. Ela não pode fazer isso. Pode tentar, disse Daniel. A audiência é na segunda. A partir daquele instante, tudo virou uma corrida contra o tempo. Documentos, testemunhas, declarações. A advogada de Daniel, uma mulher firme chamada Dralígia, passou o fim de semana inteiro na nossa casa montando um dossiê. Reunimos fotos, vídeos, registros da sobriedade de Jaime, cartas de amigos, depoimentos de colegas do grupo de apoio. Roberto se ofereceu para testemunhar. Até o antigo padrinho de AA de Jaime, o seu Carlão, ligou dizendo que faria questão de ir. Mas, apesar de todo esse apoio, eu via o medo no olhar do meu marido. Na noite de domingo, o encontrei sentado no banco do quintal, sob a figueira antiga que plantamos juntos quando Daniel nasceu. Ela vai ganhar, Helena, disse sem me olhar. Eu sinto. Sentei ao lado dele. Não fala isso. Olha para mim. Ele apontou para as cicatrizes do próprio rosto. Eu sou um homem de 70 anos, com o rosto queimado e um passado de álcool. Ela é uma mulher jovem, bonita, dizendo que quer proteger os filhos. Os juízes acreditam em quem tem o rosto limpo. Segurei as mãos dele, firmes, marcadas, quentes. O juiz vai acreditar na verdade, Jaime. E a verdade é que você é o avô mais amoroso que essas crianças poderiam ter. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E se eu nunca mais puder vê-los? Então a gente luta até o fim. Respondi. Mas você não vai perder. Na segunda-feira, o tribunal estava cheio. Repórteres na porta, câmeras, curiosos. Era impossível esquecer que aquela batalha, além de familiar, tinha virado um espetáculo público. Amanda chegou com o cabelo preso e um vestido azul marinho, parecia serena, com aquele ar de vítima estudada. Ao lado dela, o advogado falava baixo, como se ensaiassem cada respiração. Do outro lado da sala, Daniel segurava nossa mão com força. Eu via o nervosismo nele e a determinação. A juíza, uma mulher grisalha e de olhar severo, abriu a sessão pontualmente. O advogado de Amanda começou. Pintou Jaime como um homem instável, com um passado de vícios e traumas não resolvidos. Disse que, embora atualmente pareça calmo, qualquer estresse poderia desencadear recaídas. E então, numa crueldade calculada, mencionou o incêndio. Um indivíduo que, aos 15 anos, correu para dentro de um prédio em chamas, mostra impulsividade e falta de instinto de autopreservação, disse ele, como se heroísmo fosse doença. Esse tipo de comportamento pode representar risco para crianças impressionáveis. Eu quis levantar e gritar, quis jogar na cara dele que se todos fossem tão impulsivos, o mundo teria mais vida e menos covardia. Mas permaneci sentada, apertando o braço de Jaime, que ouvia calado. Quando chegou a vez da defesa, Lígia foi precisa, fria e brilhante. Apresentou 45 anos de sobriedade comprovada, atestados médicos, certificados de grupos de apoio. Mostrou vídeos de Jaime ensinando carpintaria para Lucas, fotos dele ajudando Emma nas tarefas de escola. Depois, chamou as testemunhas. Carlão, o padrinho de A, falou primeiro. Esse homem é exemplo para dezenas de pessoas. Eu vi com meus próprios olhos ele recusar bebida quando perdeu a mãe, quando quase morreu de pneumonia. Ele é a razão de muita gente continuar lutando. Roberto veio em seguida.
Contou sobre o incêndio, sobre os 55 anos de busca, sobre o resgate e com a voz embargada disse: "Se há alguém que eu confiaria para cuidar dos meus netos, é o homem que me tirou da morte." A sala ficou em silêncio. Então Daniel subiu ao púlpito. A voz do meu filho tremia, mas ele falava com firmeza. Meu pai me ensinou o que é ser homem. Ensinou que coragem não é gritar, é levantar todo dia e continuar, mesmo quando o mundo olha torto. Se ele teve um passado difícil, isso não o torna um perigo, o torna humano. Ele se virou para Amanda, que o encarava com frieza. E a mulher com quem me casei transformou vergonha em veneno. Usou nossos filhos como escudos. Isso não é amor, é controle. A juíza ouviu tudo, impassível. Pediu um intervalo de 2 horas para deliberar. Durante o recesso, ficamos no corredor sem saber se devíamos rezar, chorar ou fugir. Jaime mal falava. Só olhava para o chão, girando a aliança entre os dedos. Quando a juíza retornou, todos prenderam a respiração. Ela ajustou os óculos e começou. Após ouvir as partes e analisar as provas, este tribunal conclui que o senhor Jaime Porto não representa risco algum às crianças. Pelo contrário, há evidências de vínculo afetivo sólido e positivo com os netos. Amanda ficou imóvel, o rosto branco como papel. Portanto, o pedido de guarda emergencial é indeferido. Além disso, recomendo que o convívio com os avós paternos seja garantido no acordo final de custódia. Eu fechei os olhos e senti as lágrimas descerem. Daniel soluçou baixinho. Jaime apenas abaixou a cabeça e murmurou um "obrigado", quase inaudível. Mas quando saímos da sala, no meio dos flashes e perguntas dos repórteres, vi o olhar de Amanda. Um olhar vazio, gelado, e ali eu entendi. Ela não tinha terminado. 3 semanas depois, o telefone de Daniel tocou às pressas. Eu estava em casa com Jaime quando ele ligou, a voz em pânico. "Mãe!" Ela desapareceu, levou as crianças. Meu corpo congelou. Como assim desapareceu? Fui buscá-las para o fim de semana, e a casa da irmã dela está vazia. Ninguém sabe para onde foi. Jaime apertou minha mão. "Isso é sequestro. Já acionei a polícia. Estão emitindo alerta." A voz de Daniel se quebrou. "Mãe, e se eu nunca mais ver meus filhos?" Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Ficamos em pé, lado a lado, no quintal silencioso. Jaime olhava para o céu escuro e dizia apenas: "Ela quer punir o mundo." No dia seguinte, o telefone tocou, era Patrícia, chorando. "Helena, acho que sei onde ela está." Meu coração disparou. "Onde?" "Numa cabana da família em Minas, perto da Serra da Canastra. Ela costumava ir lá quando era criança. É isolado." A polícia foi avisada imediatamente. Horas depois, o delegado ligou. Encontramos a cabana. Está vazia, sinais de estadia recente, mas nada das crianças. E então veio a última peça, um bilhete sobre a mesa, escrito com a caligrafia perfeita de Amanda. "Vocês me viraram as costas. Agora vão saber como é viver sem quem amam. Papai, espero que tenha valido a pena salvar aquele homem, porque foi por causa dele que você perdeu a mim e seus netos." Patrícia desabou ao ler. Roberto chorava sem som. E Jaime firme apenas disse: "Ela quer nos fazer sentir o mesmo fogo que queimou a vida dela." Mas ele estava enganado. O que viria a seguir seria muito mais frio que o fogo. Foram dias de desespero. A polícia vasculhava estradas, postos de gasolina, câmeras de pedágio. O nome de Amanda e das crianças estava nos noticiários e nos grupos de redes sociais. Daniel mal dormia, Patrícia e Roberto pareciam envelhecer 1 década em 1 semana. E eu só sabia rezar. Rezar para que Emma e Lucas estivessem vivos. Rezar para que Amanda não cruzasse uma linha da qual não pudesse voltar. Na madrugada do 5º dia, o telefone tocou de novo. "Patrícia." Sua voz vinha embargada, como se as palavras pesassem. "Helena, acho que encontrei uma pista." Ela respirava com dificuldade. "Achei um caderno da Amanda, escondido no antigo quarto dela." "Um diário?" "Sim." A pausa foi longa. E o que li me apavorou. Abri o viva-voz para que Jaime e Daniel ouvissem. Ela planejava tudo há muito tempo, Helena. Escreveu sobre como iria libertar as crianças da influência da família Porto. Planejava sumir, mudar de nome, construir uma nova vida longe de todos nós. Ela escreveu isso quando? Perguntei, sentindo um calafrio. 2 anos atrás, quando contratou o investigador, Patrícia fungou. E tem mais!
Ela descreve até o que faria se fosse descoberta. Se me traírem, vou embora e não volto. Eles só vão me achar quando for tarde demais. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Daniel murmurou. Ela tá doente. Doente não, filho, Jaime disse num tom grave. Ela é perigosa. Naquela mesma noite, Roberto entregou o diário à polícia. Foi uma investigação longa, cansativa, até que uma semana depois, o telefone finalmente tocou. Era um número desconhecido, do DDD de Seattle, nos Estados Unidos. Senhora Helena Porto? Perguntou uma voz feminina gentil, mas firme. Aqui é a doutora Sarah Chain, psicóloga infantil. Tenho Emma e Lucas comigo agora. O quê? Gritei. Jaime levantou da poltrona num salto. Eles estão bem, garantiu a psicóloga. A mãe deles os trouxe ontem, dizendo que queria uma avaliação para comprovar o trauma causado pelo avô. Mas durante a sessão, Emma me pediu ajuda. Disse que estavam longe de casa, com nomes falsos, e que queriam falar com o pai. Meu coração batia tão rápido que doía. Onde estão? No meu consultório, sob proteção da polícia, Amanda foi presa há 1 hora, num café perto daqui. As lágrimas vieram antes que eu pudesse responder. Jaime caiu de joelhos, chorando de alívio. Daniel, ao telefone, soluçava do outro lado. As crianças estavam salvas. No dia seguinte, fomos ao aeroporto de Guarulhos esperar o voo que trazia Emma e Lucas de volta, acompanhados de uma assistente social. Eu nunca vou esquecer a cena. O portão se abriu e os dois vieram correndo. Lucas, com seus 7 anos, voou para o colo do pai, que o abraçou tão forte que parecia querer fundi-lo ao corpo. Mas Emma correu na direção do avô. Vovô! Gritou, com as lágrimas caindo. A mamãe mentiu. Ela disse que o senhor era doente, que era perigoso. Mas eu sabia que era mentira. Jaime caiu de joelhos e a abraçou, o rosto escondido no cabelo da menina. Tá tudo bem, meu amor. Vovô tá aqui. Eu, Daniel e Lucas nos juntamos aos dois. E ali, no meio do saguão do aeroporto, entre malas e gente passando apressada, nossa família se reencontrou. Mas nem mesmo aquele abraço pôde apagar a sombra do que viria. Amanda seria extraditada para o Brasil, acusada de sequestro e alienação parental. O julgamento prometia ser longo e cruel, e como o advogado dela deixaria claro nas semanas seguintes, ela não pretendia aceitar culpa alguma. 8 meses depois, o tribunal estava novamente lotado, repórteres, câmeras, curiosos, Amanda sentada à frente, algemada, impecável como sempre, com aquele olhar de quem se acha injustiçada. Ela responderia por sequestro, difamação, desvio de dinheiro e falsidade ideológica. Mas o que mais pesava não era a pena, era o que restava da alma dela. Durante o julgamento, ouvimos de tudo. As testemunhas falaram. Os laudos foram lidos, o diário apresentado. A defesa tentou de todas as formas pintar Amanda como uma mãe desesperada, vítima de uma família manipuladora. Mas a verdade é que o desespero dela não era de mãe, era de ego ferido. Quando o promotor perguntou por que havia escondido a identidade de Jaime por 2 anos, ela respondeu com a calma de quem acha que está certa. Porque ele me envergonhava. O salão inteiro murmurou, mas o pior ainda estava por vir. No 3º dia de julgamento, o advogado de defesa pediu para chamar uma testemunha inesperada. Eu gelei quando percebi que era eu. Senhora Helena Porto, começou o advogado. A senhora afirma que seu marido sempre foi honesto e íntegro, mas também admite que, há 45 anos, ele mentiu sobre o próprio estado de saúde, certo? Ele estava doente e com vergonha. Mentiu para proteger o emprego, não para machucar ninguém. Então mentir é aceitável, desde que o motivo seja compreensível? Respirei fundo. Não, doutor. Mas esconder a verdade para proteger a imagem, como sua cliente fez, é bem diferente de esconder para sobreviver. Ele sorriu, sarcástico. Então, na sua opinião, quando minha cliente escondeu de seu pai que o Sr. Porto era o herói procurado, não era para protegê-lo da decepção, mas por ego? Exatamente. Respondi. E as provas mostram isso. O advogado virou-se para o júri teatral. Ou talvez fosse medo de colocar as crianças sob a influência de um homem que já foi internado por alcoolismo e tem histórico de traumas psicológicos. Jaime enrijeceu na cadeira. Era como ver alguém arrancando, uma por uma, as feridas que ele levou meio século para cicatrizar.
mas foi Daniel quem se levantou. Minha esposa não agiu por medo e sim por vaidade, disse olhando firme para o júri. Ela destruiu nossa família porque não suportava a ideia de ter um sogro que chamava a atenção por motivos que ela considerava feios. O silêncio foi absoluto. Depois foi a vez de Roberto. Ele caminhou devagar até o banco das testemunhas, apoiando-se na bengala. Minha filha sempre viveu num mundo onde a aparência era tudo, e eu ajudei a criar isso. A voz dele tremia. Mas o homem que ela tentou destruir é o mesmo que me salvou quando tinha 15 anos. Eu vivi 55 anos graças a ele. Não posso mais ficar calado. Quando terminou, muitos na plateia choravam. Até a juíza parecia emocionada. Mas Amanda continuava imóvel, os olhos fixos num ponto qualquer, o queixo erguido como se estivesse acima de todos. O julgamento durou 2 semanas. O veredito veio numa tarde abafada de agosto. Culpada em todas as acusações. Amanda não chorou. Não olhou para ninguém. Apenas levantou quando a juíza anunciou a sentença. 7 anos de prisão e perda definitiva da guarda das crianças. Quando lhe deram a palavra final, ela disse sem tremer: Eu não me arrependo, só me arrependo de ter deixado aquele homem sair vivo daquele incêndio. O murmúrio que se ergueu no tribunal foi um rugido. Patrícia desabou. Roberto levou a mão ao peito. Daniel virou o rosto, chorando em silêncio. Mas Jaime? Jaime apenas olhou para ela com uma serenidade que eu nunca tinha visto. Espero que um dia você encontre paz, Amanda, disse. Porque o fogo que você carrega por dentro vai te consumir mais do que qualquer chamas do mundo. E pela primeira vez, ela desviou o olhar. Lá fora, a multidão esperava os flashes, as perguntas, o tumulto. Mas Jaime caminhou entre todos com calma, sem esconder o rosto. Um repórter perguntou: O senhor tem algo a dizer depois de tudo isso? Ele parou, respirou fundo e respondeu: As cicatrizes no meu corpo contam 3 histórias. Uma de fogo, uma de luta e uma de perdão. Nenhuma delas me define sozinho. O que me define é o que aprendi com todas elas. E pela primeira vez em muitos anos, eu o vi sorrir sem medo. Mas apesar de termos vencido nos tribunais, sabíamos que o caminho para reconstruir a paz da família ainda seria longo, porque o fogo de Amanda havia deixado marcas invisíveis na alma de todos nós. O tempo passou devagar depois do julgamento, como se o mundo precisasse se recompor. Amanda foi levada para cumprir pena em um presídio feminino no interior de São Paulo. Daniel conseguiu a guarda definitiva de Emma e Lucas. A casa deles, antes silenciosa e tensa, voltou a ter risadas, desenhos espalhados e cheiro de bolo no forno. Mas a verdade é que ninguém saiu inteiro daquela tempestade. Nem mesmo quem venceu. Jaime ainda acordava algumas noites suando frio, com lembranças antigas e recentes misturadas. O incêndio de 1970, o olhar de Amanda no tribunal, as palavras que ela lançou como veneno. Mesmo assim, começou a reconstruir o que a dor tentou arrancar. Voltou a frequentar o grupo de apoio, a carpintaria comunitária, e aos poucos voltou a sorrir sem se esconder. Eu via nele o homem por quem me apaixonei aos 17 anos. O mesmo menino que correu para o meio do fogo para salvar uma vida, mas agora com o olhar sereno de quem já entendeu que o amor e a coragem nem sempre são grandiosos. Às vezes, são apenas silenciosos e persistentes. O primeiro Natal depois do julgamento chegou envolto em um misto de gratidão e melancolia. Daniel insistiu que a ceia fosse na casa dele novamente. Emma ajudou a escolher os enfeites e Lucas escreveu o convite à mão. Vovô e vovó, voltem para nossa mesa. Desta vez, o lugar de vocês é na cabeceira. Quando chegamos, a casa estava diferente. Menos impecável, mais viva. A árvore de Natal tinha enfeites tortos e desenhos infantis pendurados. A cozinha exalava o cheiro da farofa de cebola que Jaime adorava. Patrícia e Roberto chegaram um pouco depois. Ela com os olhos marejados, ele com o passo lento, mas firme. Ninguém falou sobre Amanda naquela noite. Não por indiferença, mas porque às vezes o perdão precisa de silêncio para nascer. Jaime estava calmo, usando uma camisa leve de mangas curtas. Pela primeira vez em décadas, sem se preocupar em esconder as cicatrizes. Quando Lucas o viu, correu até ele e tocou seu braço queimado com a naturalidade de quem não vê deformidade, mas história. Dói, vovô? Perguntou. Jaime sorriu. Não, meu filho, só lembra que eu tive sorte.
Emma, já mais crescida, ouviu e completou. Sorte de estar vivo, né? Sorte de ter vocês, respondeu ele. Durante o jantar, o riso voltou a encher a casa. Roberto contou histórias engraçadas de quando era estudante. Daniel, mais relaxado, fez um brinde tímido, e Patrícia, que nunca mais quis ver Amanda pessoalmente, apertou a mão de Jaime por baixo da mesa. Ela me perguntou outro dia se você se arrepende de ter entrado naquele prédio, sussurrou. Eu disse que, se arrependimento fosse o preço da coragem, o mundo seria covarde demais. Jaime riu de leve. Eu não me arrependo, só aprendi que o fogo que queima por fora se apaga, mas o que a gente deixa queimar por dentro é o que destrói de verdade. Patrícia assentiu, emocionada. Depois da sobremesa, Emma pediu para falar. A menina de 10 anos levantou o copo de suco com a seriedade de uma adulta. Eu quero fazer um brinde, disse. Pro meu vovô Jaime! O homem mais corajoso que eu conheço. Todo mundo ergueu os copos. Até Lucas, que quase derramou o dele. Ao vovô Jaime! Ecoaram em coro. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi meu marido sorrir de verdade. Um sorriso cheio de vida, de quem finalmente entendeu que as cicatrizes dele nunca foram um fardo. Eram medalhas de uma guerra que ele venceu em silêncio. Mais tarde, já em casa, ficamos sentados no sofá, só nós dois, vendo as luzes piscarem na árvore pequena da sala. Jaime segurou minha mão e disse num sussurro: Você nunca me julgou, Helena. Nem quando eu estava quebrado, nem quando o mundo inteiro apontou o dedo. Eu só vi quem você sempre foi. Respondi. Um homem bom. As cicatrizes só contaram a história que o resto do mundo fingia não ver. Ele respirou fundo. E agora? Agora a gente descansa. Encostei a cabeça no ombro dele. Porque o que era para queimar, já queimou. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. Lá fora, os fogos de artifício começaram a estourar, iluminando a janela com reflexos dourados. E eu pensei em tudo que havíamos perdido. E em tudo que, apesar de tudo, ainda tínhamos. Porque no fim, o fogo de Amanda não conseguiu destruir o que era verdadeiro. O amor resistiu. A verdade resistiu. E Jaime? Jaime finalmente se viu como eu sempre o vi. Um homem inteiro. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa. E, por favor, curta este vídeo e comente a letra C aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.